Vou pedir para vocês avançarem, porque fica, não é? Cria um vazio existencial. Cria um vazio existencial muito grande. E ficar aqui mais nessa parte aqui, à esquerda, porque vai ser gravado também. Quer dizer, se um dia quiser rever ou propor para alguém o testemunho de hoje, então não tenha medo de... Não tenha medo de... Os últimos são os primeiros. E ficava assim mais gostoso também para conversar, dialogar. Os alunos do primeiro ano que estão aqui são bem-vindos. Alguém já pode contabilizar como atividade de estágio? Claro, pode. Depois, semana que vem, eu dou comprovante para vocês. Agora, os outros, registrar como aula data. Isso é a parte assim, acadêmica. Agora, mais importante, acho que é o testemunho que vai ser transmitido, porque às vezes a gente sabe pela imprensa um pouquinho sobre os cristãos perseguidos do Oriente Médio. Agora, uma coisa, tem umas informações aqui, que todos nós temos um pouquinho, e alguém que testemunha ocular. O Márcio Calais, ele é seminarista da congregação de Dom Orione, chamado Orionitas. Ele tem uma casa em Guararapes. Depois ele vai contar um pouquinho da vocação dele, como que de Lins ele partiu para o mundo. Pertence agora à província de Londres, né? Então já teve que sair do Brasil, aprender inglês. Depois de lá foi para a Jordânia, onde os orionitas têm uma pequena comunidade. Aí é outra cultura que é o árabe, só para aprender a ler e escrever, mas ele já sabe. E como se isso não bastasse, depois de alguns anos como irmão, que todos os orionitas não são necessariamente ordenados padres, né? Mas ele pensou melhor a vocação e pediu para ser um dia ordenado sacerdote. Então foi mandado para Roma. Outro desafio, hein? Começar estudos de filosofia de teologia já com uma idade madura. Hein? Aí lá é outra língua, italiano, outra cultura. Então, tudo isso ele pode assim, um pouco compartilhar, né, para a gente resgatar a dimensão missionária da nossa fé, né? A formação teológica, né? Quiser assim, algumas informações, ele pode perguntar como que funciona lá em Roma, filosofia, teologia, ele sabe o que significa, e a situação dos cristãos lá no Oriente Médio e, claro, algumas informações sobre islamismo. Então, tem bastante coisa para compartilhar, tem alguns vídeos, então ele vai expor depois. Teremos a oportunidade de fazer as perguntas livremente. Eu passo a palavra a você. Bom dia. Vamos ficar de pé para fazer uma oração antes de começar. Que essa oração seja dedicada a todos os cristãos perseguidos, não somente no Oriente Médio, mas também na África, em outros países da Ásia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é... Nossa Senhora de Fátima, como já fez a introdução Padre Hugo, para quem não sabe, Padre Hugo é meu padrinho de crisma.
Começou aí. E ele também foi a chave principal para a minha conversão, porque, na verdade, eu não sou de uma família católica. A minha família é presbiteriana, mas eu larguei a igreja com 15, 17 anos, mas eu sou de formação presbiteriana, e a minha curiosidade por Maria, acabei chegando à igreja católica. Eu queria saber por que os católicos tinham essa adoração pela Maria. E, no fim, o Padre Hugo me trouxe um artigo falando dos dogmas marianos, e lá foi onde que eu ouvi pela primeira vez a palavra Eucaristia, que nesse artigo ele dizia que colocar Maria acima de Jesus é um pecado, que se chama mariolatria, mas também tirar Maria do plano de salvação é outro pecado, mas só podemos adorar Deus e Jesus na Eucaristia. Eu falei, vou ver esse negócio de Eucaristia, fui numa missa, e eu pensei, se o sacerdote falar alguma coisa de Maria nesse momento da consagração, eu não acredito em nada que está escrito aqui. E era uma quarta-feira de cinzas, eu fui na missa lá na paróquia São Francisco de Assis, que na verdade eu sou de São Paulo, e minha família mudou para o interior quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu continuei em São Paulo, e eu vim para o interior quando minha mãe ficou doente e acabou falecendo. E acabei ficando em Lins. E fui nessa paróquia e realmente senti o toque do verdadeiro amor de Jesus que se doa. E para mim ficou muito marcado as palavras que o sacerdote dizia: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Na igreja presbiteriana é somente uma memória da última ceia de Jesus. Depois de alguns anos, aí eu recebi os sacramentos, convidei o Padre Hugo para ser meu padrinho de crisma, e ele também era meu padre espiritual, porque eu lembro muito bem que eu tinha uma inquietação de querer saber mais. Minha primeira peregrinação em Aparecida, eu comprei mais de 35 livros para querer aprender, e eu li o Catecismo da Igreja Católica, lia tudo, e aí comecei a falar com o Padre Hugo, que eu queria servir a Deus muito mais do que simplesmente ir na paróquia. Eu ia em todas as missas, participava das pastorais, mas eu não, como eu era da paróquia de São Francisco de Assis, foi o primeiro santo que eu li, e vendo que ele dizia que não era digno de portar Jesus na Eucaristia, por isso que ele não se tornou sacerdote, eu também não me achava digno de ser sacerdote, e eu queria servir a Deus. Foi onde que o Padre Hugo falou, mas também tem a vida religiosa. Foi onde eu fiz experiências em muitas congregações, até que encontrei Dom Orione. Para quem não conhece, Dom Orione é um sacerdote italiano que nasceu em 1842 e ele fundou a pequena obra da Divina Providência. Nosso carisma é um carisma muito amplo, mas ele tem uma mensagem muito bonita que diz que aquele que bater na nossa porta, não pergunte o seu nome, a sua posição social, a sua religião, mas pergunte onde é a sua dor. E para mim foi um chamado, porque quando dizia não pergunte a sua religião, eu tinha ainda muito meus traços presbiteriano dentro de mim, e eu falei, é aqui que eu vou começar. E sempre assim, vou fazer uma experiência. 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, fiz o noviciado, depois fiz a primeira profissão, falei assim, não, vou fazer mais 1 ano de experiência, e já são 15 anos que estou fazendo essa experiência, e até agora não consegui sair. Era interessante porque eu dizia ao Padre Hugo, falei, mas Padre Hugo, como que eu posso ir para o seminário? Porque para mim é muito diferente o vocabulário da Igreja Católica, tinha palavras que eu não conhecia, liturgia das horas, mas o meu desejo de servir a Deus foi tão grande que parecia que eu nasci católico. Quando eu estava no noviciado, eu trabalhava na biblioteca do noviciado e vi uma reportagem numa revista que nós havíamos uma casa na Jordânia. Para quem não conhece a Jordânia, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sou muito prático nessas coisas aqui, não, hein? Sardo. Jordânia,
Eu disse que não era prático. Eco. A Jordânia, ela é... Ali, aquele rosa, nós temos Israel, o Rio Jordão, e todo esse amarelo é a Jordânia. Nós fazemos divisa com a Síria, Iraque e Arábia Saudita. Nos textos bíblicos, nós temos muito, quando se fala que Jesus atravessou o Jordão, aqui, ele veio para a Jordânia. Elias, antes de subir aos céus, ele atravessou o Jordão e veio aqui na Jordânia e subiu aos céus. A Jordânia é todo um país desértico. 75% do país é desértico. Os outros é semidesértico. Então não tem verde, não tem plantas, tem pouquíssima água. A Jordânia são 7.900.000 habitantes, sendo que 2% só são cristãos. Então, é uma população muçulmana, onde o rei Abdullah diz ser da linhagem de Maomé, da parte lá da família de Fátima, mas é um rei muito bom, porque ele sempre diz que antes de ser muçulmano, lá o lema da Jordânia é Jordan first, a Jordânia primeiro, porque antes de ser muçulmano, antes de ser cristão, nós somos jordanos, somos jordanianos. Eu vou mostrar alguns vídeos. Como que eu saio daqui? Alguém entende disso aqui? Tem algum especialista em computador? Que eu sou ainda do tempo do Windows 7. O 8 para mim. Vem aqui, Luiz. É Luiz? Quem é o Luiz? Anderson? Cadê o Anderson? Vem, Anderson. É só eu sair daí e voltar para minha pasta. É o S que não funcionou. Ecotiquá. Isso, muito bem. Obrigado. Agora eu me ajeito aqui. Essa é a bandeira da Jordânia. Então, a Jordânia é uma monarquia. Os lugares turísticos que é muito conhecido na Jordânia é Petra, o deserto de Wadi Rum, o Rio Jordão, o local do batismo também é na Jordânia. Voltando à história, eu resolvi ir para a Jordânia quando eu vi essa revista e senti o desejo de ir para as missões. E o meu superior, depois que eu fiz a primeira profissão, disse, olha, se você quer ir para as missões, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a língua. Foi aonde que eu comecei a aprender o árabe, em Florianópolis. E logo depois eu vim ser transferido aqui para Guararapes. Como não tinha árabe aqui, fiquei estacionado lá. O meu superior geral, esse é Jerash, uma das Decápolis, e ali é o local do batismo. Esse é o Rio Jordão. Esse é o local do batismo, onde Jesus foi batizado. Essa é a capital, Amman. Aí a Jordânia no inverno. No inverno chega a -2 e no verão chega a 45 graus. Mas a temperatura é bem seca. É quase igual. Lá eu já estava fazendo estágio. Essa é uma mesquita. Essas são as comidas típicas da Jordânia. Esse é o café da manhã lá na Jordânia. Essa... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que essa aqui... Essa comida aqui é uma comida típica da Jordânia que se chama mensaf.
é arroz com carne de carneiro. O carneiro primeiro é cozido na água, depois tira da água e é cozido no iogurte. É um iogurte seco, que é feito pelos beduínos. Essa comida, ela é só feita para pessoas especiais ou dias especiais. E é a única comida que se come sem os talheres, com a mão direita. Porque a mão direita é para cumprimentar, é para abençoar, e a mão esquerda é para fazer outras coisas. Por exemplo, no banheiro. Se limpa com a mão esquerda. Então você pega o arroz e a carne, faz uma bolinha e coloca na boca. Então, é um pouco estranho você comer aquele monte de homem, faz um círculo. Aí, como diz um italiano, ele não conseguiu comer porque tinha um mecânico todo sujo de graça. Não, mas isso não é verdade. Os árabes, eles são muito higiênicos. Em relação à higiene, é muito forte lá na Jordânia. Aí, essa comida é feita quando tem alguma data especial e principalmente nos velórios. Porque é a última grande homenagem que se faz ao morto. Então, quando a gente vai comer o mensaf, são separadas as mulheres de um lado e os homens do outro. No velório, por exemplo, tem esse salão aqui, aí divide o salão, coloca uma tenda, as mulheres ficam daquela parte e os homens dessa. Aí coloca essa bandeja num pedestal, se faz um círculo em volta da bandeja e inicia a comer. As melhores partes são para as pessoas mais importantes, como chefe de Estado, religiosos, chefe de tribo e os mais idosos. O problema é, por exemplo, eu como religioso, as melhores partes têm que ser para mim. Para se tornar muito mais especial esse prato, se coloca a cabeça. Porque a parte nobre do carneiro, da ovelha, é o cérebro. Então, uma vez eu fui num velório e estavam todos os pratinhos ali, as cabeças em cima. E eu cheguei e comecei a comer. E o chefe daquela mesa abriu a cabeça pela boca, tirou o cérebro, fez a bola e me deu. Eu falei, eu não posso comer esse negócio. O menino falou, olha, Márcio, se você não comer, vai ser uma desfeita. E ele colocou na minha boca. Imagine você, comer um cérebro de carneiro, ainda na mão de outra pessoa. Ainda bem que era a mão direita. E eu engoli aquilo como se fosse um pudim de sangue. Hoje, quando me convida para o velório, a primeira coisa que eu pergunto é com cabeça ou sem cabeça? Porque não pode fazer... Se eu não comesse, seria uma desfeita. Então, mas é muito boa. A carne de carneiro cozida no iogurte é muito boa. É como se fosse um molho branco. E quando a pessoa morre, o enterro é às 3h da tarde. Depois vamos todos ao cemitério, na capela do cemitério, porque o cemitério é dividido, o cemitério dos muçulmanos e dos cristãos. Aí dos cristãos tem a capelinha mortuária, se faz a celebração ali. Aí depois as mulheres ficam na capela, chorando, e os homens levam o corpo para ser enterrado. As mulheres não podem virem para o enterro, porque diz que é uma coisa muito forte e muito dolorosa para as mulheres. Depois volta a família, eles fazem uma fila, e todo mundo tem que cumprimentar as famílias e convida para comer essa comida típica, que é o mensaf. Quando vocês forem visitarem lá na Jordânia, com certeza irá comer o mensaf na minha casa. Esse é o churrasco de carne moída. Aquela é pasta de berinjela, pasta de grão de bico. Não é um pastel, esse é um doce do tempo do Ramadã. Mas é que nem um pastel. Ele não é frito, ele é assado. Aí o churrasquinho não é de gato, mas é de carne. Esse é o rei da Jordânia e a rainha Rania, a sua mulher. Acho que em 2007 ela foi considerada uma das rainhas mais bonitas do mundo.
Esses são os beduínos. Essa é a roupa típica dos... Essa é a minha comunidade. Deixa eu só parar aqui um pouquinho aqui para apresentar a minha comunidade na Jordânia. Então nós somos 3 continentes, aliás, 4 continentes diferentes numa casa só. Da esquerda para a direita, aquele de barba é o Antônio, ele é italiano. Na minha comunidade, ele era o que sabe melhor o árabe. Depois aqui tem o Rani, é o padre Rani, ele é iraquiano, continente da Ásia. Eu, Márcio, brasileiro. E depois Dom Carlo, australiano. Então são 4 continentes diferentes. Aquele em cima é meu superior geral. Na época que eu fui na Jordânia, não tinha o Rani, porque ele estava estudando teologia em Roma, e era somente nós 3, Antônio, eu e Dom Carlo. Dom Carlo ele não fala árabe. Como a Jordânia tem como a segunda língua inglês, para ele, australiano, era muito fácil viver somente com o inglês. Então, para ele foi muito difícil aprender o árabe. Então, na casa só tinha Antônio que fazia tudo. Cuidava do santuário, cuidava da escola, cuidava do oratório. E eu, no 3º mês, aí eu comecei a trabalhar no oratório, porque os coordenadores também eles falavam muito bem inglês. Aí comecei a trabalhar junto no oratório. E fazia visita aos doentes quando eu comecei a aprender o árabe. O árabe eu levei 1 ano e meio para aprender. Eu fui primeiro para a Inglaterra, estudar inglês. Em 3 meses já aprendi o inglês. Em 6 meses já falava bem, lia e escrevia. Mas o árabe foi 1 ano e meio para poder aprender a falar bem. Eu leio e escrevo com um pouco de dificuldade. Esse ano eu tenho que fazer, porque o árabe clássico é diferente do árabe falado. Porque existe uma lei no Alcorão que não pode ser mudada a língua árabe. O árabe escrito, porque, como vocês sabem, para os muçulmanos, Deus veio a Maomé, falou em árabe, ele escreveu lá tudo em árabe, e a palavra de Deus não pode ser corrompida. Vocês sabem por que eles chamam a gente do povo do livro? Vocês não estudaram islamismo. Então, para os muçulmanos, todos, desde Israel até o cristianismo, todos foram povo de Deus. O povo do livro, que Deus veio, falou através dos profetas, mas o povo corrompeu a palavra de Deus, e aí mandou outros profetas. Corrompeu no judaísmo, e mandou Jesus, o grande profeta, só que nós, por exemplo, Jesus falava que língua? Aramaico, que passou sua mensagem aos discípulos. Depois a palavra de Deus, os evangelhos foram escritos em que língua? No grego. E hoje você lê em que língua? Em português. Então, eles dizem que essa tradução corrompeu a palavra de Deus, porque na verdade você não consegue traduzir literalmente aquilo que foi falado, que foi escrito em outra língua. Você tem que colocar uma palavra que se, mais ou menos, você consegue encaixar. Que nem a questão da virgem. Quando a Bíblia o Antigo Testamento 70, Isaías lá, eles colocaram uma palavra que é virgem. Mas, na verdade, no hebraico, Adá é uma moça que está preparada para dar à luz, para receber, para conceber. Não é exatamente a palavra virgem. E nós, no Evangelho, pegamos a parte do 70, do grego. Então, eles falam que nós corrompemos, não somente nós, como os hebreus, corrompemos a palavra de Deus. Aí veio Deus, falou com Maomé, deu ao Corão, e por isso que o árabe clássico, o árabe escrito, não pode ser mudado. Então, imagine vocês, um árabe de... Maomé veio nos 600 e pouco, no século 7. Imagine, do século 7 até hoje, algumas coisas mudaram. Mas a língua, ela é viva, ela vai mudando com o tempo. O português de hoje não é igual ao português de 200 anos atrás. Então, quando se usa o árabe escrito, é quase completamente diferente do árabe falado. Por exemplo, casa a gente pode dizer second,
No árabe escrito é bait. Homem, podemos dizer zalamé, rajul. Não, rijal. No árabe escrito é rajul. Então é quase completamente diferente. Então, por isso que eu tenho essa dificuldade ainda com o árabe clássico, porque eu investi mais no árabe falado. Aí o que acontecia? Eu trazia Dom Carlo para visitar. Eu ia visitar os doentes quando eu visitava os doentes, mas quando precisava de levar comunhão, eu não podia levar comunhão, porque lá na Jordânia somente o sacerdote que pode levar comunhão aos doentes, que pode ministrar a Eucaristia. Aí eu trazia Dom Carlo, era o tradutor dele, porque a maioria dos velhos, das pessoas idosas, não falavam inglês. Aí eu era tradutor dele. Foi aí que eu pensei bem, rezei, para poder pedir para vir para estudar para ser sacerdote. Foi aceito pelos meus superiores, e hoje eu estou em Roma estudando teologia. Estou no 3º ano de teologia. Essa aqui é Petra. Esse é um vocacionado nosso, da Jordânia. Essa foto é um pouquinho antiga. Eu não era gordo, não tinha cabelo branco. Na verdade, eu engordei lá na Itália, 28 quilos. Lá se come macarrão todos os dias. Esse é o nosso santuário, dedicado a Nossa Senhora, a Rainha da Paz. Nós atendemos cerca de 200 famílias que vêm no nosso santuário. Nós temos missa somente de domingo. Vocês sabem que o dia sagrado para os muçulmanos é sexta-feira, então domingo é dia de trabalho. Então, o dia de missa para nós é domingo de manhã, que vem pouquíssima gente, e domingo à noite. Nós também temos o oratório. Essa é uma celebração do... aqui é dentro, vocês estão vendo que é dentro dos nossos pátios. A igreja ela é cercada por um muro de 4, 5 metros, e toda manifestação religiosa nós só podemos fazer dentro da igreja. Nós não podemos fazer procissões, não podemos sair com grandes cruzes, não podemos sair com a Bíblia fora dos muros. Então, toda manifestação tem que ser dentro da igreja. Nos domingos, nos dias normais, a gente abre o portão, eles estacionam dentro do pátio da igreja. Nas festas como Páscoa e Natal, esses portões são fechados, tem que ser estacionado fora da igreja. Todas as pessoas têm que passar por um portão pequenininho e são revistados. Aqueles que são da paróquia, que a gente conhece, não precisa ser revistado. Do lado de fora fica o exército, com o canhão e as metralhadoras. E qualquer manifestação nossa, eles tiram já direto na cabeça de alguém que seja suspeito. Isso não é que acontece terrorismo, isso é uma questão de prevenção. Lá no Oriente Médio, vocês sabem que a Jordânia, apesar de ser um país muito tranquilo, é aberta para outras pessoas, outros muçulmanos, e também esses radicais que são um pouquinho doidos, né? Então, por uma questão de segurança, a polícia secreta pede a todas as igrejas, não é só a nossa igreja Zarca. Essa é a nossa escola, nós temos uma escola com 550 meninos. Então, por motivo de segurança, a gente tem que fazer isso. Mas é somente só na Semana Santa e no Natal. Os outros dias são normais, não tem problema, pode entrar normalmente na igreja. Para mim foi um pouco estranho isso, né? Porque para nós é muito normal fazer procissão, é muito normal rezar na rua. E um dia eu saí com uma cruz bem grande e me orientaram, Márcia, é melhor você colocar a cruz para dentro, porque... E lá a gente tem que andar de hábito, não... Para o povo é um pouco estranho um religioso que anda sem um hábito. Imagine de bermuda, um calor lá de... Você vai no velório 3 horas da tarde, com sol de 45 graus, e aí você tem que ir lá de batina para lá. E essa questão da segurança é também normal no país todo. Se você for num grande shopping,
você vai ter que passar pelo detector de metal, você tem que abrir sua bolsa. Se você for estacionar no shopping, no estacionamento do shopping dentro, você tem que abrir seu carro, eles passam aquele espelho por debaixo. Mas isso é uma rotina, é normal lá. Eu sempre falo que eu sinto muito mais segurança lá na Jordânia do que na Europa. Porque na Europa, se eu vou em Roma, no metrô, às vezes que teve aquele período que Roma estava na mira do Estado Islâmico, então a gente tinha um pouquinho de medo de entrar no metrô. Você já viu um homem barbudo, você já... nesse aqui eu não entro, não. Esperar o outro. Você via já uma pessoa no verão com uns casacão, falei, isso aqui é um pouco estranho. Porque lá não tem... Na Jordânia, todo lugar tem uma revista, tem o detector de metal, e no metrô de Roma não tem isso. Quando eu estava lá, no meu primeiro ano, um doido conseguiu subir nas colunas do Vaticano e queimou o Alcorão. Na verdade, foi abafado tudo, né? Disseram que queimou a Bíblia para não ter conflito com o islamismo. Outro que pegou e abriu uma bandeira lá na cúpula da São Pedro. Por mais segurança que tenha, sempre vai ter algum meio de escapar um doido. Voltando, eu fui para a Jordânia, vendo a situação do padre Carlos, que não conseguia falar árabe, aí eu pedi para ser padre. Então, meu caminho foi esse. Eu saí daqui de Guararapes, que foi a última casa que eu morei na congregação, eu fui para a Itália em 2008, da Itália fui para a Inglaterra, da Inglaterra fui para a Jordânia, fiquei na Jordânia por 4 anos, e da Jordânia voltei para a Itália. Então, o que eu quero deixar para vocês é essa minha experiência de mudanças de países. Ser missionário, às vezes, é bonito, dizer, é missionário, como alguns dizem, né, que eu tenho a chance de viajar muito, né, olha, morou em 4 países diferentes, mas não é fácil. A primeira coisa que é difícil na vida de um missionário é a questão da cultura. Se você não tem essa abertura para novas culturas, você não consegue sobreviver numa missão. Se você não tiver a mentalidade, porque no Brasil eu fazia assim, porque no Brasil é assim, você não consegue sobreviver numa missão. Eu fui para a Itália, lá eu comecei a aprender o italiano. Quando eu comecei a aprender o italiano, fui para a Inglaterra. Não sabia a cultura, não sabia a língua, tem que adaptar com a comida. Como dizia um padre, quando a gente muda de país, é como se tira da gente a nossa língua, é como arrancar da gente a nossa cultura, porque você vai ter que ver uma outra cultura e começar do zero. Depois na Inglaterra, quando eu comecei, aprendi o inglês, comecei a ver como funcionavam as coisas, aí eu fui para a Jordânia e comecei do zero de novo. Depois da Jordânia, depois que eu comecei, aprendi bem a língua, a viver bem na missão, fui para a Itália, mas como estudante. Eu hoje tenho 45 anos, 15 anos de vida religiosa, e voltar para uma universidade com essa idade não é muito fácil. Não vou dizer que é impossível, não é impossível. Tudo é possível desde que você tenha força de vontade. Mas fácil não é. Em outra língua, é mais difícil ainda. E eu, por infelicidade minha, tive que fazer a filosofia na Itália. O professor falava de Sócrates, 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 eu pensando que ele estava falando de Sócrates, ele falava de Isócrates. E para mim eu fazia muita confusão. E o primeiro semestre eu tive que fazer tudo em inglês, as minhas provas, porque lá na Itália as provas são todas orais. Então, você tem o professor, ele vem dar aula, ele te dá um livro de mais ou menos 400 páginas, 300 páginas, que é ele que escreveu. Você tem que saber aquele livro inteirinho e mais alguns que ele dá para você ler, que ele vai te perguntar na prova. São 3 perguntas. E uma dessas perguntas é as coisas desses livros. Então, para mim, foi um pouco difícil. Por causa da metodologia, porque eles vão lá, fala, acabou a aula, vai embora, e a gente fica lá vendo navios. A minha sorte é que os salesianos me ajudaram bastante na filosofia,
e passaram as anotações deles, e aí eu consegui fazer as minhas. Na teologia foi mais fácil, porque eu já sabia a metodologia, e um dia nós estávamos verificando, no primeiro ano, no primeiro ano de teologia, no segundo semestre, a gente tinha, entre o manual do professor, os livros, as bibliografias, que a gente tem que ler, porque a gente tem que falar daquele livro, era 21 livros, 6.780 páginas, para você ler tudo isso em 4 meses. Então, a gente tinha que, como diz aqui, né, se virar nos 30. E para mim foi um pouco difícil isso, porque eu, como um bom brasileiro, não tinha esse hábito de ler tanto. Para mim, em outra língua aí que era mais cansativa ainda. Mas, graças a Deus, a gente vai pegando o hábito, porque lá a gente só vive para estudar. Em Roma, a gente chega lá, vai para a faculdade de manhã, almoça 1h30 da tarde, das 3 horas até as 11 horas da noite em casa, é só estudar. Não tem outra coisa. Temos as pastorais de final de semana, mas as pastorais não é que nem aqui que vocês vão para as paróquias de vocês e tem um final de semana. Não. Eu, por exemplo, trabalhava na pastoral de surdos da Diocese de Roma. Então, eu ia de domingo na missa dos surdos, ajudava na interpretação e voltava. Não é uma pastoral de a nossa pastoral é máximo 2, 3 horas no final de semana. E voltava para estudar. Esse ano eu estou com os escoteiros, não estou mais com os surdos. Então eu saio um pouquinho mais, porque os escoteiros têm que passear, têm que fazer as viagens deles de uma vez por mês, então eu saio na sexta-feira e volto no domingo. Então, para mim, foi uma experiência um pouco pesada, essa dos estudos. Mas tudo que me fortificava era a missão. Porque eu fazia tudo isso pela missão. Também minha experiência também no Vaticano, porque nós, orionitas, nós temos uma ligação muito grande lá no Vaticano, que somos responsáveis dos Correios do Vaticano, e o Monsenhor Guido Marim é muito amigo nosso, e é também meu padre espiritual. Então, a gente sempre ajuda na liturgia. Então, foi uma experiência, assim, muito emocionante, poder servir 2 papas. Eu servi o Bento XVI. Na verdade, eu tinha conhecido o Bento XVI na Jordânia, que ele foi lá para a Jordânia, numa peregrinação. Acabei, como lá não tem muito cristão, então eles pegaram os religiosos, né, para fazer um númerozinho ali no dia do almoço dele. Então eu tive a oportunidade de almoçar com o Bento, porque para fazer número. Eu tive essa honra, né, Aí eu falo para todo mundo, não, eu já almocei com o Bento, né, mas ninguém sabe que por detrás era para fazer um pouquinho de número lá, para ele não ficar muito sozinho. E depois agora o Papa Francisco, que nós ajudamos muito, quando ele faz celebrações fora do Vaticano e em lugares que não tem uma paróquia, não tem os coroinhas, então o Guido Marim me chama para poder ajudar nessas celebrações. Eu não faço mais celebrações na São Pedro, porque eu falo que enquanto estiver isso, onde tem o Papa não tem Márcio, então o Vaticano eu não visito muito não. O que eu quero deixar para vocês aqui é falar da minha experiência desse último verão. Então, eu estudo em Roma, mas os verões eu trabalho na Jordânia. O verão nosso é julho, agosto, setembro. Então, nós temos 3 meses de férias da faculdade. A gente acaba as provas, porque a gente tem um mês de prova que é junho, a gente acaba as provas no dia 25 de junho, já estamos liberados, até 6 de outubro, que a gente volta para a faculdade. Então, são 3 meses de férias. E esses meses de férias, a gente vai para as nossas comunidades. E eu vou para a Jordânia. Na Jordânia, eu tive, o ano passado, a experiência que todo mundo viu. Que nós... Deixa eu ver se eu tenho algumas fotos aqui. Vamos ver se abre aqui. Cotiquá. Vai abrir. Não vai abrir. Onde que está o super... O super técnico de computer? Está indo? Eu nem de celular entendo muito bem.
Tá indo? O problema é que eu acho que esse programa não tem como ir outro, não tem... Ah, é Cotiquá. É esse mesmo. Obrigado. Todo mundo lembra desse sinal? Alguém sabe o que significa isso? Nós vimos muito nos telejornais o ano passado. Acho que no mês de julho, entre 17 e 18 de julho. Alguém sabe? Esse é um círculo, e dentro do círculo tem, parece uma boquinha, né, e um nariz, mas aquele ali é a letra N, em árabe, aquele dentro, que é um U com ponto em cima, que significa Nazareno. Então, vocês sabem que dia 16 de julho, o ISIS, todo mundo sabe que é o ISIS, né? Alguém não sabe o que é o ISIS? Ah, ok. Então, eu vou voltar um pouquinho para trás para explicar mais ou menos, assim, o que é o ISIS. O Iraque é dividido em 3 grandes grupos. Os sunitas, os xiitas e os curdos. A minoria são os sunitas, e Saddam Hussein era sunita. Quando aconteceu tudo aquilo, com as torres gêmeas, os Estados Unidos foi lá, acusou Saddam Hussein de crime contra a humanidade, matou Saddam Hussein, o Iraque ficou sem governo. Aí, porque os Estados Unidos queria exportar a democracia. Esses sunitas, que fazia parte de Saddam Hussein, é a minoria do Iraque, a maioria são xiitas. São xiitas. Aí o que aconteceu? Os sunitas e xiitas são 2 linhas do islamismo. Para simplificar, os sunitas são mais calminhos e os xiitas são os mais radicais. Os sunitas são aqueles que dizem que a revelação já veio toda completa, Maomé recebeu toda a revelação e qualquer um pode governar. Os xiitas não, dizem que a revelação não é completa e a revelação continua nos seus chefes, que são os ayatolás. Que aí tem toda aquela coisa que eles se martirizam, faz um monte de coisa. Só que todos os dois têm os seus grupos extremistas. Dentro dos sunitas, tem os irmãos muçulmanos, que é onde nasceu o Hamas. Hamas, vocês sabem, que são aqueles lá, também tem em Gaza, que a gente ouve muito falar do Hamas, Al-Qaeda, fazem parte dos sunitas, que é desses irmãos muçulmanos, os salafitas, que é aqueles homens de barbão, sem bigode. Então, desse grupo sunita tem esse grupos terroristas. Aí o que aconteceu? Quando os Estados Unidos tirou Saddam Hussein, vamos colocar democracia, aí vamos votar, quem que venceu? A maioria, que eram os xiitas. Aí o que aconteceu? Os sunitas começaram a formar um grupo, isso foi em 2003, formaram esse grupo junto com a Al-Qaeda. Aí depois eles brigaram ali, o Abu Akbar brigou lá com o chefe lá, e eles foram para a Síria. Eles foram para a Síria, e lá se juntaram com outro grupo, que vocês sabem que a Síria já fazem 5 anos que está em guerra. Então, um país em guerra é um país fragmentado. Foram para a Síria, e de lá começaram a pegar uma parte da Síria, do Iraque, e fazer o califado. Então, o ISIS é o Estado Islâmico, Estado Islâmico do Iraque e Levantes, que é esse grupo do Iraque junto com esse grupo da Síria, que eles querem fazer um califado. O califado o que é? É um reino sem fronteiras. Cada um vive no seu país, mas com um governo só. E aí, o que eles usam? Vocês viram que eles são muito... usam o terrorismo global. Hoje nós chamamos isso de terrorismo global. Eles fazem todo o terrorismo deles, filma tudo isso e começa a jogar, bombardear nas internets, nos telefones. E nós vimos tanta coisa como os jornalistas que foram decapitados,
o piloto da Jordânia, que foi queimado vivo, aqueles cóptas que foram todos decapitados ali no mar. Parece que recentemente eles colocaram um grupo de cristãos numa gaiola e jogaram também, eu não sei se foi no rio, no mar. E o último que eles fizeram é entrar em Mossul. Agora, esses sunitas, eles seguem os 5 pilares do islamismo, que é rezar, pagar o dízimo lá, o deles. E entre esses 5 está a jihad. Jihad é levar a Deus a qualquer custo. Só que não é necessário com sangue. E eles não, eles usam a jihad sangrenta, que é onde eles chegam, eles cortam a cabeça dos homens, pegam as mulheres, usam como escrava sexual, e eles aterrorizam mesmo. Quando eles chegaram antes de Mossul, nessa cidade, eles cortaram a cabeça de todos os militares e colocaram em praça pública e foram anunciando, olha, quem não vir lutar com a gente vai ser o mesmo fim. Você vê lá uma cabeça lá cheia de sangue, não quer que a sua, vai para o açougue também. Aí as pessoas entram. E então, esses são o ISIS, que é a sigla em inglês. Então, é esse grupo de sunitas, são terroristas. Eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver com o islamismo. O islamismo é uma religião séria, mas, infelizmente, dentro dessa religião séria, tem os extremistas, que a qualquer custo querem espalhar a religião. Aí eles entraram em Mossul, no dia 17 de julho, e colocou um carro com alto-falante, dizendo para os cristãos, olha, vocês têm 3 opções. Virar muçulmano, ou ficar cristão mesmo e pagar a taxa, ou ir embora. Pagar a taxa está no Alcorão que todos aqueles que não fazem parte do islamismo, para poder viver num país islâmico, tem que pagar uma taxa, mas aí é uma taxa absurda, praticamente impossível de pagar. E os cristãos decidiram, eles chegaram lá dia 17, dia 18 de julho, no dia 19, eles tinham prazo até o dia 19, ao meio-dia, ir embora sem levar nada, nenhum bem, só as roupas. Nem carro, nem casa, nada. Aí os cristãos saíram, tinha os guardas que estavam todos verificando a saída deles. Algumas mulheres esqueceram de tirar os brincos, eles cortaram as orelhas das mulheres, arrancaram os brincos. Arrancaram os brincos das mulheres. Os que não puderam fugir, ficaram lá na cidade, e depois alguns ajudaram a levar aqueles que tinham deficiência e para a cidade mais vizinha. E eles começaram a ir para as vilas ao redor de Mossul. Mossul é a cidade cristã mais antiga do mundo, uma das cidades cristãs mais antigas do mundo. É uma das dioceses mais antigas. E, infelizmente, hoje não tem mais nenhum cristão lá. Pensando que tudo tinha acabado, Karakosh é a segunda cidade. Onde eu estou falando, deixa eu só ver se eu tenho um mapa aqui, é do Vale de Nínive. Muito obrigado, irmão. Aonde que eu tenho que apertar aqui? Ah, ok. Área de trabalho, muito obrigado. Sardo. Mapa Jordânia, mapa Iraque. Então, essa parte aqui é o Vale de Nínive. Mossul, tem Karakosh, Kikur.
é a parte onde tem o petróleo do Iraque. O Vale de Nínive, exatamente o Nínive de Jonas, que a gente vê na Bíblia, é naquela região. Esse em amarelo é todo lugar que está dominado pelo ISIS. Depois que foi Mossul, no dia 6 de agosto, eles foram o Karakosh, todos foram para Erbil, desculpa. Aí em Karakosh, eles entraram em Karakosh, e aí foi onde que todos os cristãos daquela zona de Nínive andaram cerca de 40 quilômetros a pé, sem poder levar nada, porque eles já não tinham nada, que já tinham saído já de Mossul, de Karakosh, e foram para Erbil. Erbil, onde eles foram acolhidos pelas igrejas que tinham lá, e infelizmente não tinha condições. Imagina essa sala aqui, quantos que cabem nessa sala aqui? Quantas pessoas? 180. Imagine numa igreja onde cabe 180 pessoas e tem 250. Não tem nem lugar para deitar, não tinha água, não tinha comida. E o que aconteceu foi que nós, no Patriarcado de Jerusalém, junto com a Caritas, se organizou para trazer os cristãos para a Jordânia. Para mim foi uma experiência muito forte poder receber esses cristãos e ouvir o testemunho deles. Eu passei já por muitas situações na Jordânia. Eu estava na Jordânia no período da Primavera Árabe, quando começou aquelas brigas na Líbia, na Síria, pedindo democracia, e às vezes, algumas vezes, eram até um pouco perigoso, porque nessas manifestações eles bombardeavam igrejas. E eu, numa sexta-feira santa, nós tínhamos recebido a informação da polícia secreta que era para a gente estar atento, porque havia uma suspeita de um atentado. Então eu tinha ligado para minha família, eu falei, olha, Feliz Páscoa para todo mundo aí, para minha tia, liguei para o meu irmão. Aí minha tia, Márcio, mas hoje é sexta-feira. Não, aqui é diferente, aqui a gente celebra a Páscoa na sexta-feira. Mas, na verdade, eu estava dando tchau para minha família. Mas, graças a Deus, todos os terroristas tinham sido presos e não aconteceu nenhum atentado. A vantagem da Jordânia é que lá tem o maior exército da Liga Árabe e o melhor serviço secreto do Oriente Médio. Então, a Jordânia, a gente se sente seguro por isso e também porque lá não tem nada, não tem petróleo, não tem água, então ninguém quer nada lá na Jordânia. Talvez eles querem a cabeça do rei, mas infelizmente a Jordânia não tem nada que se possa ser usado para fazer dinheiro. Tem alguns minerais lá, mas que não faz muita diferença. De todas as experiências, mesmo isso, a gente quando está na missão e ouve essas coisas, a gente fica com um pouquinho de receio. Na verdade, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com as crianças do oratório, com as famílias que vinham na igreja. Mas com a gente é uma força que vem dentro da gente que a gente supera tudo. A gente supera tudo e a gente consegue superar essas dificuldades. Mas essa de Mossul, quando a gente recebeu os cristãos de Karakosh, que na nossa casa tem 11 famílias de Karakosh. Imagine vocês, que são médicos, engenheiros, lixeiros, pedreiros, que saíram das suas casas sem poder levar nada. Às vezes nem documento. Muitos demoraram para atravessar a fronteira porque os terroristas eles tomaram até os documentos. Imagine vocês que têm os seus pais, os seus avós, vocês sabem muito bem a dificuldade que eles tiveram para construir uma vida, para construir uma casa, para dar de comer aos filhos, para dar estudos para os filhos, porque todo mundo tem uma esperança no futuro, de ver um futuro melhor para os filhos. E chegar ao momento que ter nada, de não ter nada. Interessante foi que eu consegui... Eu vou aqui só ver uns aqui, refugiados iraquianos. Essas aqui são fotos
Esses são os refugiados que estão na nossa casa. Vocês podem ver, isso aqui foi no dia que eles chegaram do campo de refugiados e vieram para nossa casa. Esse é o nosso sacerdote iraquiano, esse é o nosso santuário. São famílias inteiras que tiveram que deixar tudo. E todos que eu conversei, da boca de nenhum deles saiu uma palavra de maldição. Porque eu fiz alguma coisa de errado, Deus me condenou, ou porque aqueles são sem coração, não xingaram ninguém, não amaldiçoaram ninguém. Na boca deles só tinha uma palavra. Aqui é outra comida típica da Jordânia, que é maglub, é arroz com carne de frango, porque os iraquianos não comem carneiro. Essa foto que eu queria. Esse é um vô, um pai de família, e olha a face dessas pessoas. Imagine vocês o quanto que ele lutou, o quanto eles lutaram para poder sustentar a família, para poder fazer o filho ir para uma faculdade, poder arrumar um trabalho, se casar, ter os filhos dele, e hoje não tem nada. Mas é interessante que eu falava com as mulheres, principalmente, da boca dela sempre saía a mesma palavra, alhamdulillah. Alhamdulillah em árabe significa graças a Deus. Ela dizia, alhamdulillah, que não cortaram a cabeça dos nossos maridos. Alhamdulillah, que não pegaram as nossas filhas e foram levadas como escrava sexual. Um deles me mostrou um vídeo dessas feirinhas que esses do Estado Islâmico fazem, aonde dois conversavam falando, era uma feirinha onde ia se comprar as meninas. O outro falando para o outro, mas o que você está fazendo aqui? Você não veio semana passada, já não comprou uma? Você quer outra? Falou, ela morreu. Ela não aguentou a festa que eu fiz lá para os meus irmãos e ela morreu. Mas por que? Era fraquinha? Quantos anos ela tinha? Só tinha 10 anos, ela não aguentou os 3. Então, essa é a situação das pessoas que não querem, isso não é só os cristãos, quero deixar bem claro que são os curdos, todas as outras minorias que não querem, até mesmo os sunitas, que não querem seguir essa manifestação do alastramento do califado. E a senhora dizia, graças a Deus que nós somos acolhidos por vocês. Graças a Deus que Deus providencia tudo. Lá eles têm um colchão, tem no campo de refugiados, são tendas feitas de plástico, eles têm colchonete. E tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, a menina dá o testemunho dizendo que graças a Deus, que Deus me providencia tudo. A menina não tem nada e ela diz, Deus me providencia tudo. Então o que me chocou muito, que me deixou muito marcado, essas minhas férias junto com esses iraquianos, é essa força que vem de dentro deles, de agradecer a Deus por tudo. Nós, muitas vezes, reclamamos de tudo, né? Nós já estamos no lado contrário. Eu falo nós, eu. E esses dias eu estava falando lá em casa que eu já estava cansado de dormir em ônibus e de dia fazer palestra, de dormir em ônibus, e depois aí quando inicio a fazer, mostrar, porque eu vim aqui para o Brasil, convidado por algumas dioceses, para falar, porque dia 6 de agosto foi a oração internacional pelos cristãos do Oriente Médio. Então, todo o sul do Brasil, em várias dioceses e casas de formações, eu fui convidado para falar dessa minha experiência com eles. E aí, quando vem essa minha canseira, que eu falo assim, eu não aguento mais fazer isso, aí eu lembro que eles andaram 40 quilômetros debaixo de um sol de 45 graus. Que pessoas não conseguiram chegar porque não tinha mais pernas para caminhar. Alguns tinham os pés todos em carne viva. Alguns chegaram desidratados.
Aí eu falei, não, 6 horas de ônibus para mim não faz tanto problema. E eu continuo meu trabalho. O que eu quero que vocês entendam é isso, que ser cristão, às vezes, é muito fácil ser cristão, aonde todo mundo é cristão. Às vezes, nós até, como se diz, avacalhamos. Às vezes, a gente usa essa nossa liberdade para fazer libertinagem. Ah, não vou rezar hoje, não vou na missa hoje, não vou... Tudo não. A gente consegue fazer tanto não, que nem na minha casa. Ai, hoje, minha tia, assim, ai, não vou na missa porque hoje tem que fazer faxina. Ela tem 7 dias da semana, ela escolhe o domingo para fazer faxina. E para eles, é uma coisa muito forte, é a fé. Independente desse terrorismo, por exemplo, na Jordânia que não tem essa pressão do terrorismo, eles têm um respeito muito grande pela fé que eles têm, que os pais deles deixaram. Se cai um livro de canto no chão, desde a criancinha de 2 anos até o mais velho, ele pega aquele livro, beija o livro e coloca na testa como uma forma de abençoar. Porque lá dentro, somente porque lá dentro está escrito o nome de Jesus, que é sagrado. Para eles, o sacerdote é um representante máximo de Deus. Eu me lembro muito bem de quando eu fiz a escolha de ser padre. Aí eu falei com os meninos do oratório que eu estava indo para o seminário e tinha 3 meninos, 3 rapazes, que desde pequenininho eles sempre me acompanharam, foram eles que me ensinaram a pegar ônibus, foram eles que me ensinaram os palavrões, porque apesar de serem santos, eles falam palavrões também, né? Porque quando eu não sabia disso, eu achava que era tudo santinho, né? Aí depois eu descobri que, olha, é bem feio os palavrões que se fala aqui. Mas eu aprendi porque para não... Eles falavam, olha, Márcia, você tem que saber isso, porque tem alguns meninos, porque você é estrangeiro, eles estão falando aqui dentro da igreja, que é um lugar sagrado, não pode fazer isso, os menininhos pequenininhos. Então, eu tinha muita liberdade com esses 3 rapazes. Para mim foi um choque tão grande, né? Quando eu estava me despedindo deles, né? Ele falou assim, Márcio, hoje vai ser o último dia que a gente vai ter essa liberdade de brincar. Eu falei, não, a gente vai ter sempre a liberdade, você é sempre o mesmo Márcio. Não, você não vai ser mais o mesmo Márcio. Quando você voltar, você vai ser Jesus. E eu não posso brincar com Jesus. Então, o respeito pelo sacerdote é muito forte lá. A gente tem que viver não pensando em mim, mas pensando na questão cultural do outro. E para mim foi forte essa questão de respeito pelos cristãos, pela religião, pelo cristianismo. E nós aqui não, nós somos muito livres, né? Deixamos, fazemos as orações a hora que a gente quer, fazemos as nossas obrigações, o jejum, por exemplo, o jejum é uma coisa muito forte, porque como lá é um país que a maioria é ortodoxo, os que estão na nossa igreja também fazendo o jejum ortodoxo, que é não comer nenhum derivado de leite, carne, e dentro disso tem o ovo também, né? Aí eu tentei fazer o jejum, quase que eu morri no fim do jejum. Então eu quero que vocês lembrem disso, que a gente, mesmo que está aqui livre, nós temos que levar a nossa fé a sério. Principalmente vocês, que serão sacerdotes, não é simplesmente estudar muito bem aqui, saber de tudo de teologia, falar belas coisas e não viver belamente a vida. Porque o testemunho de cristão é na nossa vida. Lá, por exemplo, cada gesto que eu fazia, eu tinha que estar muito atento, porque o meu testemunho de religioso era na minha vida, não era tanto no meu falar como no meu agir. E nós aqui devemos pensar também nisso. Até quando nós teremos essa oportunidade de expressar a nossa fé? Até quando nós teremos essa liberdade de expressar a nossa religião? Alguns países da Europa também é muito restrito essa questão de expressar a fé. Na Inglaterra, para você fazer uma procissão, é uma burocracia imensa de grande, você tem que fazer a procissão na onde eles querem, na calçada, porque não se pode. Na Inglaterra não tem mais feriado santo. Agora lá é o Bank Holiday, o feriado de banco, porque diz que não pode ofender as outras religiões.
Então, eu penso que nós aqui do Brasil devemos estar atentos a isso, aproveitar o máximo essa nossa oportunidade de poder viver a nossa fé. Eu apertei o botão errado de novo. É esse, achei. Eu quero mostrar um vídeo para vocês falando de fé de uma menina. Espera só um minutinho. Vídeos, palestras. Leila Badr. Esse aqui. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة انت كيفك؟ Eu vou traduzir mais ou menos assim para vocês, para quem não entende inglês. Mas que vocês prestem atenção no que diz essa menina. Essa menina é Maria. Ela está no campo de refugiado lá no Iraque. No finalzinho vocês vão ver o que é um campo de refugiado. E Maria, ela saiu de Karakosh, a segunda cidade que foi presa pelos terroristas. E ela e toda a família teve que caminhar aqueles 40 quilômetros a pé. E vocês vão ver o que ela vai falar da experiência dela. Ele está perguntando se ela está bem, se ela assiste o programa. Ela disse que assiste. Que é um programa católico que tem lá no Oriente Médio. Ela é de Karakosh e ela tem 10 anos de idade. Está perguntando quanto tempo que ela está no campo. Ela já está 4 meses no campo. Ele pergunta o que é que ela sente mais saudade de Karakosh. Que ela sente saudade do que ela fazia, que ela brincava na casa dela. Mas graças a Deus, Deus providencia tudo. O que é que Deus providencia? Deus providencia o amor por nós. E Ele também, e graças a Deus que nós não fomos mortos pelo ISIS. Deus ama você? Não, Deus ama todo mundo. Não somente eu, mas Deus ama todo mundo. Você pensa que Deus pode amar alguma pessoa que faz mal a gente ou não? Claro que Ele ama. Ele só não ama uma pessoa, o diabo. O que você sente quando alguém mandou fora você de casa? Não é difícil? Não, eu não sinto muita coisa por eles. Eu só peço a Deus que Deus perdoe eles, que é o ISIS. Você também pode perdoar ele? Claro. Não, mas não é difícil. Eu acho que não é fácil perdoar alguém. Eles não mataram a gente, então eu posso perdoar eles. Eu só fico triste porque eles mandaram a gente embora de casa, de Karakosh. Aí ele pergunta se ela costumava ir na escola, ela sim, e que ela era a primeira da classe. Espera um pouquinho. Que ela também tinha uma amiga que costumava ir com ela na escola, mas ela não encontrou aqui. Ela gostava, e o nome dela era Sandra, e ela sempre estava junto com ela, todos os dias, ia junto para a escola, e sempre, nunca pensou de viver longe dela. Elas amavam uma a outra. E quando elas faziam alguma coisa de errada uma com a outra, ela se perdoava uma a outra. E às vezes a gente jogava junto, mas ela deseja de... Ela foi embora, elas se separaram quando elas fugiram, e ela deseja muito de reencontrar ela. Aí ele está perguntando se a Sandra estiver assistindo, né, a TV, o que ela queria falar. Ela quer falar que ama muito ela e deseja rever ela de novo. Você tem esperança de ver ela? Sim, muita esperança. Eu tenho esperança de poder voltar para casa e poder brincar com ela de novo. Você tem esperança de voltar para casa? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, se Ele quiser, mas somente, eu quero, mas somente se Deus quiser.
مرات يعني أبكي على البيت. Você se sente triste às vezes? Às vezes me sinto triste porque eu estou longe de casa. Mas eu não estou brava com Deus porque eu estou longe de casa. يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه ستر. Mas eu sempre penso que Ele providencia todas as coisas. Apesar do sofrimento, Deus providencia tudo para nós. Aí ele vai explicar que ensinou muita coisa para ela. Só vou passar um pouquinho para mostrar. تحبي تقولي اكتر Ela está cantando. Ah, esse é o campo de refugiados. Aqui é o período do inverno. Esse é o presépio que eles fizeram. Para vocês verem que o testemunho dessa menina é muito forte, porque apesar de tudo que fizeram, vocês viram onde ela está vivendo? Naquelas barracas e aqueles colchonetes bem fininho, aí eles molham tudo por dentro, que vocês viram que está cheio de lama ao redor. E você viu as palavras que ela sempre usou. Eu não estou brava com Deus. E ela sente saudade, mas Deus providencia tudo. E não é só dessa menina as palavras. Como eu disse, daquela família que eu mostrei para vocês, aquelas pessoas, da boca deles sempre tem as palavras perdão e providência de Deus. Não é simplesmente, que nem às vezes a gente fala tanto, porque Deus providencia tudo. Eles falam aquilo numa situação muito crítica, que é numa situação de refugiado. E para vocês entenderem o que é a vida de um refugiado, por exemplo, lá na Jordânia tem os refugiados, eles vão para esses campos, como aquele ali, alguns estão nas igrejas, só que é somente para sair da zona de perigo. Não é que eles entraram no país como cidadão lá da Jordânia. É simplesmente saindo da zona de perigo, esperando para serem recebidos como imigrantes por outros países. Que a Jordânia tem 7 milhões de habitantes, agora tem mais de 1 milhão de refugiados. Só que esses refugiados, eles não podem trabalhar, eles não podem estudar, eles não podem fazer nem receber assistência médica da Jordânia. Porque eles não são cidadãos da Jordânia. Não é porque a Jordânia é um país ruim, não. Imagine vocês, um país com 7 milhões, 1,5 milhão, vai pegar um emprego, e a Jordânia já tem seus problemas, já é um país pobre, e ainda tem grande taxa de desemprego, e se envia 1 milhão ainda para trabalhar, não tem condições. Somente a Jordânia se deu espaço para eles saírem da zona de perigo. Aí a ONU, a Unicef, que mantém essas pessoas. Só que, infelizmente, tudo acaba. Alguns órgãos já não estão dando mais de comer para eles. Se não somos, principalmente os iraquianos, se não é nós da igreja que se mobiliza, eles passam fome também do lado de cá. Infelizmente, a imigração está uma coisa quase impossível. Que vocês estão vendo que na Europa está esse monte de gente imigrando e não tem países que estão se mobilizando para trazer esses refugiados da Síria e do Iraque para a imigração. Outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui, que nós falamos muito do islamismo. Só um minutinho que esse aqui é o programa que não... Abrir com...
mostrar para vocês um pouco do que é o islamismo, que o rei da Jordânia falou no Congresso Europeu. Se você não tiver fé conforme o amor ao seu irmão, você não é muçulmano. Todos os nomes de Deus, um deles é misericordioso. Todos os dias da minha vida, eu ouvi a saudação, Assalamu alaikum, que significa paz esteja com vocês. Essa é uma saudação que eu desejo de bênção para o meu vizinho, para o meu próximo. Isso é ser muçulmano. Mais de 1000 anos atrás, os soldados receberam a ordem: não destruir árvores, não fazer mal às crianças, nem às mulheres, não destrói igrejas e nem os sacerdotes. Esse é o mesmo valor que eu ensino aos meus filhos. Não destruir e não profanar lugares sagrados como igrejas, mesquitas e sinagogas. Isso é que significa ser muçulmano. Esse é o valor que eu ensino aos meus filhos e quero que ele passe isso adiante. E por fim, para mostrar para vocês que o ISIS não é o islamismo. Existe diálogo entre nós e os muçulmanos. Existe tem como viver juntos entre cristãos e muçulmanos. E um dos exemplos mais bonitos, quero mostrar nesse vídeo aqui, que é o último, que nós já estamos acabando. Esse é o Adha. Adha é essa oração que se coloca nos alto-falantes para chamar os muçulmanos para as orações, as 5 orações do dia. Ele diz que Deus é o maior de todos os deuses, é o grande, e seu profeta, não tem nenhum Deus além de Deus, e seu profeta é Maomé. Isso é no Líbano. Para vocês verem, no Líbano, dia 5 de março, a festa de Nossa Senhora, é um feriado nacional para os muçulmanos e cristãos. Esse aqui é um encontro, é um festival do dia, porque é um feriado naquele dia, e eles fazem essa apresentação, aonde que se mostra que podemos ter um diálogo entre nós e os muçulmanos. E o ponto de diálogo esse é Maria, porque Maria para os muçulmanos é considerada como uma mulher santa, um exemplo de santidade. E existe ainda um capítulo dentro do Alcorão que é dedicado a Nossa Senhora, a Maria. E só um pedacinho de um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês,
para vocês verem que, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, quando o cristão se reúne, é sempre uma verdadeira alegria. E eu quero que vocês olhem para esses rostos, para essas faces, que são de nossos irmãos. Fazemos parte do mesmo corpo, que a cabeça é Jesus. A música diz que louvemos a Jesus com toda a nossa força. Chame os nossos heróis, porque agora louvaremos o Senhor. Isso é no Egito. Aí diz, mesmo se tiver dificuldades, mesmo com a doença, mesmo com a peste, para mim sempre será um motivo de alegria e de louvar o Senhor. E com isso eu termino esse nosso diálogo. Quero agradecer por estar aqui conversando com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, que eu depois do almoço estou partindo. Vocês não são muito curiosos. Aqui são todos de teologia. Uma parte. Quem é que faz teologia aqui? Oh, mamma mia. Que ano de teologia? Olha, todos fazendo a tese. Aqui vocês têm que fazer a tese só? A tese é no 3º ano. E no 4º ano? Oh, Jesus, Maria, José da Cupertino. Vamos fazer o grego-romano, né? Porque tem que ser muito ortodoxo. Lá, pelo menos essa vantagem eu tenho. As provas são difíceis, né? Mas lá a gente só faz a tese. A minha tese a gente faz também no 3º ano. Devo apresentar. A minha tese se chama Mangiando com Jesus. Comendo com Jesus. Toda uma teologia desde do primeiro comandamento de Deus. Sabe qual é o primeiro comandamento depois que ele construiu, que ele criou o homem, né? Vai lá no jardim e come tudo que tem. Então, desde ali até o Apocalipse, que é o banquete eterno, né? Que come tudo. Muito obrigado. Eu agradeço por esse momento de estar aqui dividindo com vocês essa minha experiência. Espero que vocês possam serem futuros sacerdotes, o que mais que vai ter aqui? Além de sacerdotes, professores, professoras, catequistas, não sei o que é. As irmãs estão fazendo teologia também? São irmãs? Não, são irmãs, né? São irmãs do mesmo pai, né? Do mesmo pai. E por que faz teologia? Sabe que lá em Roma, para ser catequista, tem que fazer teologia, filosofia e teologia. Principalmente nas escolas. A maioria das irmãs de caridade que tem na faculdade lá são catequistas, para dar aula de religião e catequese. Espero também, né, já aproveitando, convidar vocês para a minha ordenação o ano que vem, lá na Terra Santa. Será dia 8 de setembro. Na Jordânia não tem problema, graças a Deus. É a direita? É a direita. Será dia 8 de setembro, é uma quinta-feira. Aí nós teremos um passeio lá na Jordânia, quinta, sexta, sábado. E domingo iremos do outro lado do Jordão, Jerusalém e Belém. Agradeço qualquer um que quiser alguma informação depois. O Padre Hugo tem os meus dados. E espero que um dia vocês também possam fazer essa peregrinação à Terra Santa, porque, apesar que os cristãos estão indo embora, mas ainda as portas estão abertas para vocês.
E quem sabe um dia um de vocês não podem ser também missionário na Terra Santa ou fazer o doutorado, o mestrado lá em Jerusalém. Você vai em Terra Santa? Ah, para as missões, aonde? Ah. Ah, teve a paróquia de Guararapes, que foi para esses lugares aí. Eu não consegui fazer missão aqui no Brasil, ninguém me aceitou, não tinha um currículo muito bom, né? Aí depois eu pedi para a África também, meu currículo não era muito bom, meu superior falou, não, na África não. Aí na Jordânia, que não tinha ninguém para ir, com medo do terrorismo, aí me mandaram lá, né? Aí meu currículo era bom. É que diz que eu sou muito gordinho, então o alvo é certeiro, né? Dá para achar de longe. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Tá, muito obrigado, Márcio, pelo seu testemunho. Eu acho que vai deixar a gente pensativa e viver em comunhão com os cristãos lá no Oriente Médio. E como você falou muito bem, ser cristão aqui no Brasil não é muito difícil. A gente reclama com muita frequência qualquer coisa e vamos pensar naqueles que têm assim, tanta dificuldade para vivenciar a sua fé. E dimensão missionária não é só na Jordânia, eu acho que é uma missão assim, tão importante para nós hoje. Muito obrigado pela presença, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.